Eu esqueci as perguntas de novo lá em casa, preciso lembrar. Bem, tem um irmão pedindo uma casa. Quem gostaria de abrir a sua casa para uma célula no Jardim Novo Mundo? Que se você quer ser anfitrião de uma célula no Jardim Novo Mundo, procura aqui o pastor Charles, por favor. Pastor, meu discípulo da célula já foi casado, estava amaziado com outra pessoa, estava querendo casar. Por ser o líder dele, o discipulador disse que não podia ser padrinho e nem ir no casamento. Qual a sua opinião? Não é a minha opinião, é a nossa instrução como igreja. Irmãos, é muito importante você entender, nós amamos e recebemos os irmãos da maneira que Deus salva eles, não é? No entanto, nós temos o ensino da palavra de Deus também. É importante você ter o bom senso, o amor, coerência com aquilo que como as coisas acontecem. Então, quando Deus salva alguém assim, ele chegou na igreja, já era separado, ele está amaziado, não tem mais como restaurar o casamento, que seria o melhor, mas às vezes não é possível mais, a pessoa já casou para lá, o outro, não tem mais como fazer nada. Então o que nós fazemos? Resolva a sua vida e fique como está. Deus te salvou assim, resolva. Então você está amaziado, organiza, oficializa, então resolve. Dá para restaurar? Não é possível mais. Então vai lá, casa, oficializa, sai dessa situação de amaziamento, porque essa não é a vontade de Deus, e pronto. Mas de fato nós não realizamos segundo casamento. Por quê? Porque embora nós amamos os irmãos e não tem nenhum impedimento para estar na vida da igreja, tanto que mesmo pessoas que são casadas de novo podem ser líderes, podem ser discipuladores, assim como qualquer outro irmão, não podem, segundo a palavra de Deus, ser pastor na frente da igreja, porque ele não teria autoridade para ensinar sobre o casamento, como a Bíblia ensina, que é um só, não é? No entanto, nós vivemos dias de muita situação difícil sobre isso, e nós não vemos, é assim que nós tratamos. Então nós amamos os irmãos, você é bem-vindo, você vai se envolver, não tem problema nenhum, não faz diferença, tem apenas essa limitação que a própria palavra de Deus coloca para quem tem um chamado ministerial, como pastor, só. Fora isso não tem nenhum outro problema. Mas nós pastores de fato não fazemos e não participamos. Por quê? Porque isso traria confusão, porque nós ensinamos uma coisa, não podemos participar de outra. Então nós falamos para os irmãos, você vai lá, casa no cartório, resolve sua vida e está tudo bem, vamos embora, você está abençoado e vamos ser felizes debaixo do favor de Deus, debaixo da graça do Senhor aqui na igreja. Amém? Quem está me entendendo? Mas os irmãos são proibidos de... Não, nós não proibimos, imagina, nós não mandamos na vida do líder, nem do discipulador. No entanto, é óbvio que ele deve também ser coerente com aquilo que ele acredita, não é? Então, um irmão me perguntou hoje, e você não deve ficar ofendido por isso, porque nem quem separou e casou de novo, acredito eu, ninguém que casa e separa para casar de novo, casou a primeira vez pensando em separar. Se você falar com uma pessoa que está casada de novo, você queria isso? Não, eu queria que tivesse dado certo. Então, a própria pessoa pode ter o bom senso, falar, olha, eu de fato, infelizmente, não deu certo, casei de novo, mas de fato, você está casado a primeira vez, não separe, não é a vontade de Deus, vai orar, vai jejuar, vai lutar em Deus, eu não tive a oportunidade que você está tendo, não faça isso. Esse deveria ser o conselho de quem inclusive está casado de novo, para aquele que está pensando em separar, porque essa é a vontade primária de Deus. Mas não pense que o outro é menos ou menor do que você, porque infelizmente passou por essa situação. No entanto, nós não participamos e não fazemos por uma questão de coerência, porque a nossa presença é uma confirmação daquilo, né? Aquela situação. Um irmão me perguntou hoje sobre, parecido, mas uma situação distinta, porque o irmão dele convidou ele para ser padrinho da filha na igreja católica, vai batizar a menina. Ele queria saber se ele podia ir. Eu falo a mesma coisa, o irmão é livre para fazer o que quiser, mas eu te digo,
procure ser coerente com a sua fé. Você sabe o que é ser padrinho? E você sabe o que é exigido do padrinho? Padrinho, ele vai participar do batismo e ele se compromete, na ausência dos pais, a criar o filho nos ensinos da Igreja Católica. Então, você concorda com isso? Falei para ele, você vai fazer isso se o seu irmão faltar? Você vai criar o seu filho? Não há muitas discordâncias que nós temos na palavra de Deus, que nós não cremos. Sim, pastor. Você vai praticar? Não vou. Então, você tem que explicar em amor para o seu irmão, que não dá para você fazer um compromisso que você não vai cumprir. Simples assim. Ah, mas vai ficar chateado comigo? Vai. Mas aí você tem que escolher quem você vai agradar, sempre. Eu prefiro agradar a Deus. E aí, eventualmente, homens não vão aceitar a minha decisão. Mas o que eu posso fazer? Eu sou servo de Deus, você também é servo de Deus. Seja coerente, explique em amor, e as pessoas vão aceitar ou não, né? Não sei se eu ajudei muito, mas tudo bem. O irmão está perguntando sobre... O pastor comentou hoje de manhã, o pastor Aloísio, né, que aqui em Goiânia tem pastores que dizem que nós somos hereges, porque nós pregamos a salvação eterna, uma vez salvo, salvo eternamente. E se tem outro tipo de salvação, por que as pessoas estão falando isso? Não há outra salvação, não há salvação fora de Cristo, pela graça, pela fé, não é? E na verdade, todas as pessoas que nos acusam, eles também, quando pregam a salvação, eles pregam que a salvação é de graça, é do mesmo jeito que nós pregamos, que também não é gratuita, é de Deus que dá, é pela fé que você recebe. Qual que é o problema? É que a nossa diferença, né, olhando na palavra de Deus, é que uma vez que eu não tive que fazer nada para ser salvo, não depende de mim, depende só de Deus, é pela graça, pela fé, eu também não tenho que fazer nada para manter a minha salvação, porque se eu tenho que manter a minha salvação, então eu teria que ter feito algo para ser salvo, mas da mesma maneira que eu recebi de graça, a minha salvação é mantida em Deus de graça. Aquele que o Pai me deu, de modo nenhum eu lançarei fora. Eu sei que às vezes as pessoas pegam outros versículos que estão em outro contexto, em outras coisas, e querem tentar confundir, mas eu lamento, porque essas pessoas acabam ficando muito perturbadas. Uma hora está salvo, amanhã não está salvo, hoje está salvo, amanhã peca, o pastor perguntou para esse irmão mesmo, um desses que nos questionou, irmão, se você peca, ele perguntou, pastor, se eu pecar, eu não perco a salvação? Não, porque senão você perde a salvação todo dia, porque todo dia você peca, não devia, não precisa, à medida que você cresce na graça, isso vai diminuir na sua vida, mas nós pecamos em pensamentos, em atitudes, a hora que vi já fiz, às vezes não são normalmente pecados tão graves, né? Mas é pecado, qualquer pecado poderia levar o homem para o inferno, caso ele não creia que está pago, né? Então, nós vamos continuar ensinando a verdade do Evangelho da graça de Deus, cremos que uma vez salvo, salvo eternamente, e eles vão continuar atacando pedra em nós, e aleluia, o Senhor é bom, Senhor, nós amamos os irmãos, e vamos orar junto com esse povo lá no céu, mas quanto a nós, fique em paz, que a palavra de Deus nos dá essa segurança. Quantos dizem amém por isso? Quantos aqui são salvos eternamente? Descansa, meu irmão, como é bom servir a um Deus assim, né? Se eu que sou mau, não tenho condições de fazer com que o meu filho deixe de ser meu filho, quando ele erra, então mais o meu pai, e o seu pai não vai fazer isso, e é disso que eu quero compartilhar hoje, não desse assunto, mas quero falar desse pai, que é o nosso pastor. Hoje eu quero compartilhar com você um dos salmos mais poderosos da palavra de Deus, o Salmo 23, é um salmo que muitas pessoas conhecem, e na verdade ele é chamado de o Salmo do Pastor, né, referindo-se a Davi, e muitas pessoas falam desse salmo, porque veem nele uma poesia, mas é importante dizer para você que a Bíblia não é um livro de poesia.
A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, e que deve ser recebida como vida no seu coração e no seu espírito. Quantos dizem amém para isso, nessa manhã, nessa noite? Não fique achando que o Salmo 23 é apenas uma poesia bonita de Davi. Não é, é a palavra de Deus, inspirada por Deus, e ela é vida para nos transformar, para que possamos receber dessa vida poderosa. E nós precisamos de conhecer essa verdade. Eu estou lembrando aqui de uma história, olha para cá agora, não converse. Um pastor jovem foi pregar sobre esse salmo um dia, e lá tinha um amigo dele, na verdade, só que era um senhor bem velho, também tinha sido pastor, e ele então, o pastor, esse mais novo, pegou o Salmo 23, e ele fez uma declaração empolgante, junto com a igreja: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e tal, e a igreja toda foi acompanhando aquela coisa toda, e todo mundo aplaudiu no final, foi muito bonito, colocaram uma música de fundo, mas quando ele terminou, ele chamou esse amigo dele, que também tinha sido pastor por muitos anos, já velhinho, e esse pastor subiu, e ele falou: agora eu queria pedir para o meu amigo, para ele fazer uma declaração do Salmo 23, e ele ficou até assim surpreso, mas o amigo pediu, o outro pastor, e ele foi, pegou ali a palavra de Deus, e ele começou baixinho: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. E ele foi falando, e a igreja em silêncio, mas quando terminou, ninguém estava aplaudindo, mas muitos estavam chorando, tocados pela presença de Deus. E ele pegou o microfone novamente, o pastor, ele falou: vocês viram a diferença, quando eu falei e quando ele falou? Eu conheço o salmo do pastor, mas ele conhece o pastor dos salmos. Ele falou: por isso você tocou, você foi tocado. Nós não estamos aqui para te falar do pastor dos salmos, nós queremos conhecer, nós não estamos aqui para falar do salmo do pastor, melhor dizendo, nós estamos aqui para que eu e você possamos conhecer o pastor dos salmos, ter uma experiência com Deus. Quem está me entendendo? Porque é isso que faz diferença. O que adianta você saber o Salmo 23 de cor? O que adianta deixar ele aberto na sua casa? Nada. O que importa é que você conheça o pastor dos salmos. Pastor dos salmos. Isso é poderoso. É nessa maneira que nós queremos tocar no Senhor. Você sabe, no Velho Testamento, o nome de Deus era impronunciável, YHWH, chamado de Yahvé. Então, como as pessoas não podiam pronunciar o nome de Deus, Deus queria se revelar. Então Deus, em vários lugares, revelava um nome dele. Na Bíblia são chamados de 7 nomes redentivos de Deus. Então, por exemplo, quando Abraão foi oferecer o filho dele, Isaque, e Deus proveu um carneiro para ele não ter que matar o filho, naquela hora era Jeová Jireh, o Deus que provê. Lá em Mara, quando o povo estava indo para Canaã, no deserto, as águas se tornaram amargas, e ali o Senhor se revelou como Jeová Rafá, o Deus que cura. E ele vai revelando os nomes, e você vai perceber que aqui no Salmo 23, todos os 7 nomes redentivos de Deus estão presentes. Você pode encontrar plenamente o Senhor nesse salmo, e isso é poderoso. Ele é tudo aquilo que eu e você precisamos. Os nomes de Deus estão todos aqui, e isso é maravilhoso. A vontade de Deus é que você não apenas saiba que Ele te ama, mas que você também creia e descanse nesse amor. Ele deseja que você o veja como seu bom pastor, que você experimente disso, e de todas as alegrias que o Senhor nos dá, para descrevê-lo nas Escrituras. A imagem do pastor é a mais frequente delas. Ele é o pastor, mas interessante que em algum momento Jesus se fez ovelha.
Ele é o pastor, mas um dia ele se fez homem, e foi para a cruz como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também se tornou uma ovelha, e agora nós somos pastoreados pela ovelha, por que ele se fez homem? Por que ele se fez ovelha como nós para morrer? Porque ele sabe quando você está sentindo algo muito bem. Ele se fez homem como você e eu, para entender a sua dor, para compreender e ter compaixão de você. O Senhor te conhece, e agora Ele sabe. Então, o Salmo 23, vamos começar fazendo uma declaração dele, depois vamos compartilhar. Olha o que, vamos lá no 3, eu quero que você declare bem alto comigo. Se o irmão do ar puder me ajudar aqui, que está muito quente, pastor Sávio. Vamos lá no 3, está preparado? 2, 3 e... O Senhor é... Não, vamos começar de novo. Com toda a força do seu coração. Vamos lá? 2 e... O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos? Pode aplaudir o Senhor. Se você lê o Salmo, você vai encontrar os nomes do Senhor. Olha aqui para você ver. O Senhor é o meu pastor. Aqui é Jeová Raá. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Olha o segundo nome redentivo. Ele é o Jeová Jirê, o Deus que provê. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Jeová Shalom, a minha paz, meu descanso. Refrigera minha alma, cura minha alma. É o Jeová Rafá. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui está Jeová de Sidkenu, aquele que é a minha justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Jeová Chamá, o Deus presente. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui ele é o Jeová Nissi, aquele que é a minha bandeira, aquele que é a minha vitória. Olha, todos os nomes do Senhor. Unges a minha cabeça com óleo. Eu posso acrescentar aqui o Santo Espírito Consolador, o meu cálice transborda. Então você vê, você vai encontrar todos os nomes do Senhor aqui. Isso é maravilhoso. Essa expressão, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, cobre todas as coisas que você precisa, todas as coisas. Isso significa que eu posso colocar aqui qualquer necessidade que eu tenho. Qual que é a necessidade que você tem? Pastor, eu preciso de cura. Ele é o seu pastor, nada te faltará. Eu preciso de um emprego, ele é o seu pastor, nada te faltará. Pastor, eu quero casar, nada te faltará. Pastor, eu quero ser liberto, nada te faltará. Quando ele diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é nada. Você pode escrever a sua necessidade embaixo. Agora, o que você não sabe, é que, você sabe, a sorte da ovelha, olha para cá, a sorte da ovelha em qualquer lugar, está totalmente ligada com o pastor dela, é ou não é? Se o pastor é mau, olha para mim, irmão, ele está só arrumando o ar aqui. Se o pastor é mau, a ovelha sofre. Se o pastor é desleixado, a ovelha sofre, sim ou não? Mas se é um bom pastor, ela tá com sorte. Feliz é essa ovelha que tem um bom pastor, não é? Davi conhecia o pastor do Salmo.
Ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Diz os entendidos que no original, essa expressão, o Senhor é meu pastor, ele é uma declaração de alguém que se gaba. É como se diz, olha para mim, gente, vocês não conseguem, né? Curiosidade é terrível. É nada, é uma bobagem isso aqui. É só para o conforto do pregador. Ele está tentando pôr o vento no meu rumo. Olha para cá. Davi está falando o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Sabe o que ele está falando? Olha aqui, gente, vocês sabem quem é o meu pastor? O meu pastor é o Senhor. Ele, o Senhor, aquele que me ama, Ele é o meu pastor. Eu não sei quem é o seu, mas o meu é o Senhor. O Jeová Tzidkenu, o Jeová Shammah, o Jeová Shalom, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, aquele que era, que é e que há de vir. Ele é que é o meu pastor. É isso que ele está falando. E porque Ele é o meu pastor, olha quem é o meu pastor, olha o tamanho do meu pastor, olha o poder do meu pastor, olha a grandeza do meu pastor, olha a glória que é o meu pastor. Davi está falando isso, e ele está dizendo, por isso, eu te digo, nada me faltará. Por que nada me faltará? Por causa de quem é o meu pastor. O meu pastor pode tudo, o meu pastor sabe tudo, o meu pastor está em todo lugar, o meu pastor não me abandona, Ele é o Senhor da batalha, Ele é o vencedor, Ele esmagou a cabeça da serpente, Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, Ele é aquele que cura, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele é o meu pastor, por isso nada me faltará, aleluia. Ah, Deus poderoso. Davi falava isso com a boca cheia. Aqui, de vez em quando aparecem uns filhos de pastor esperto, né? Eu lembro de um menino inteligente, estava aqui na nossa escola, e quando a professora ia brigar com ele falava assim, você sabe quem que é meu pai? É o pastor fulano. Dava uma carteirada na tia, né? Para ver se ela ficava com medo. Claro que o pai dele depois tratava com ele, não aceitava isso, mas ele usava do crédito, né? Mas você pode falar, quando o diabo aparecer, quando a circunstância vier, enche o peito como Davi, fala, você sabe quem é meu pai? Você sabe quem é meu pastor? Está mexendo comigo? Ah, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Você sabe quem é que está cuidando de você. Nós estamos firmes nas promessas. Por quê? Porque a Bíblia diz que todas as suas promessas têm nele o sim. Ele é o amém. Nele está o sim. E Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Por que eu posso crer, pastor? Porque as promessas foram feitas para as ovelhas. E você é a ovelha do Senhor. A promessa é para você, você pode crer. Agora, vamos caminhar no Salmo, para compreender os caminhos de Deus. A primeira coisa que o pastor faz, é conduzir as ovelhas para os pastos verdejantes, para que você consiga desfrutar de toda a provisão que o pastor tem para você. A primeira coisa que você precisa desfrutar, deixar ser levado para os pastos verdejantes. Você precisa deitar-se em pastos verdejantes. Você não pode receber nada enquanto você não deita. A vontade de Deus é que você viva no descanso. Todas as bênçãos começam na hora que você descansa. Não é isso que a palavra de Deus diz? Aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. É um adolescente esperto quer dormir até meio-dia. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está falando para preguiçoso. Olha para cá. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Por quê, pastor? Eu estava compartilhando isso com a minha esposa. Eu estava meditando nisso. Por quê? Porque só dorme quem tem paz, sabia? É o outro salmo que diz: em paz me deito. Logo, porque estou em paz, pego no sono. Quem tem paz consegue dormir? Quem não tem paz, irmãos? Não. Quem não tem paz não consegue dormir. O sono é fruto da paz.
Você não consegue dormir perturbado, mas se está em paz, você dorme. Por isso que a Bíblia fala: em paz me deito e logo pego no sono. Presta atenção, em paz eu estou, então eu consigo dormir. E é por isso que enquanto eu durmo, o Senhor me dá. Por quê? Porque eu descansei, eu fui para os pastos verdejantes, eu me deitei, eu descansei em Deus, eu entreguei para Deus a situação. Ovelhas só conseguem se alimentar se estão descansando. Agora, pastor, alguém fez uma pergunta hoje importante: até onde o meu descanso é passividade e até onde é fé? Pastor, como que eu descanso na prática? Essa é uma pergunta legítima. Eu entendo os irmãos, você está entendendo a palavra, mas às vezes você não está conseguindo aplicar, não é? Então é importante você entender, digamos aqui, três atitudes em relação ao descanso, ok? Vamos colocar a passividade, a fé e a indiferença. Vamos acrescentar mais uma aqui, para você entender. O que não é o verdadeiro descanso? Por exemplo, a indiferença. Então vamos imaginar que você está desempregado e você está orando para arrumar um emprego, ok? Você está clamando a Deus por isso e procurando descansar. E aí vai ter uma entrevista de empregos e você está orando para tentar descansar. Mas aí qual que é a sua atitude? Sua atitude é o seguinte: eu vou fazer essa entrevista, para mim tanto faz, se eu for aprovado eu fui, se eu não fui também não estou nem aí, está entregue, descansei. Isso é descansar segundo Deus? Não, porque isso é indiferença, tanto faz para mim, não quero nem, para mim tanto faz, conseguir, não conseguir, não pastor, para eu tentar descansar, não é assim, isso é incredulidade. Você tem que, o que é descansar nesse caso? É a pessoa que chega diante de Deus e fala: Senhor, tua palavra diz que o justo não vai mendigar o pão, mas vai comer do trabalho das suas mãos. Eu sou justo porque estou em Cristo, logo eu creio que eu vou comer do trabalho das minhas mãos, e eu creio que a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar. Eu vou fazer essa entrevista, eu creio que ela é a vontade do Senhor para mim, que é uma porta que o Senhor abriu para mim. Eu quero te pedir graça, sabedoria, em nome de Jesus eu creio, e por isso descanso, pronto, e fique em paz. Veja, você orou em fé, você tem uma palavra, você tem uma promessa, agora você não vai ficar ansioso mais. Mas não é que tanto faz, larga para lá. Não, eu quero, eu desejo, eu tenho fundamento na palavra para receber. No entanto, vou descansar. Assim vale para o vestibular, para o casamento, para qualquer problema. Você tem uma palavra de fé, de que as coisas vão acontecer. No entanto, você não fica ansioso. Quem está me entendendo? Porque o pastor está cuidando de você. Mas tem também o passivo é esse, que diz aí alguém aparece para ele e fala: estou sabendo que você está procurando um emprego, vai ter uma vaga na empresa tal, vai lá, leva seu currículo. Aí o que o passivo fala? Não vou levar currículo nenhum, porque eu não quero ajudar Deus, eu vou ficar aqui em casa parado, e se Deus quiser, Ele vai mandar alguém aqui. Não entendeu nada, isso é tolice. Irmão, preste atenção, se Deus abriu uma porta, entra por ela, vai lá. Isso não é incredulidade, é perceber as portas de Deus. Essa é a atitude correta, é a fé. Eu declaro a promessa, eu descanso, e quando a porta abre, eu entro para ver se ela é de Deus. Quem está me entendendo? Essa é a atitude correta, mas tudo tem que ser em paz, tudo tem que ser descansando. Eu me lembro quando eu entrei, os irmãos conhecem meu testemunho, fiquei desempregado quase 3 anos quando eu casei. Assim que eu converti, na verdade, foi um tempo solteiro, um tempo casado. E aí, quando eu, depois já desse tempo, orando, consegui uma entrevista, crendo no Senhor, mas eu estava ansioso. Mas eu me lembro como hoje, que eu estava na sala de entrevista, eram 5 vagas para 100 candidatos, e eu estava um pouco tenso, e o Senhor naquela hora falou comigo. Eu estava olhando para aqueles concorrentes, pessoas assim muito bem arrumadas, caras experientes, e Deus falou para mim: não olha para os gigantes, eu sou maior do que eles. E aquela palavra me deu paz, e eu fui para os exames, para os testes, e o Senhor foi me dando sabedoria, foi me dando graça, e eu estava empregado, foi o melhor emprego que eu tive fora da igreja.
meu último trabalho antes de ser pastor. Foi uma bênção. Por quê? Porque naquele momento eu descansei. Descansa. Eu já vi irmãs que não conseguiam engravidar. Quando descansaram, ficaram grávidas. Porque entregaram para Deus. Não de qualquer maneira, mas tiveram esse momento de deitar no pasto verdejante. Verdejante, não é? Isso é maravilhoso. Declare aquilo que você quer ver. Amém, irmãos? Não declare o que você está vendo, porém em paz. O livro de Efésios, por exemplo, ele está dividido em 3 partes. Olha o que diz, diga comigo, as 3 partes que está dividido o livro de Efésios. Diga: senta, anda, permanece. Mais uma vez: senta, anda, permanece. Olha o que diz Efésios 2,6, coloca para mim, Efésios 2,6. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez o que, irmãos? Assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A vida cristã não começa andando, começa sentando. Sentado é posição de descanso. É alguém que entregou. Quando você termina o trabalho, você senta: descansei. O Senhor venceu. A Bíblia fala que ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está assentado à direita do Pai. Amém, irmãos? Mas não somente isso, e juntamente com ele também nos fez assentar. Você tem um problema? Não se levante, senta e espera o pastor cuidar. Fala: Senhor, o Senhor está vendo essa situação, eu não consigo resolver, eu vou sentar e vou ver o que a mão do Senhor vai fazer. Quem está me entendendo? Essa é a primeira coisa. Segunda parte, está lá em Efésios 4:1. Depois que eu aprendi a sentar, agora eu posso ir para o próximo, que é andar. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que for chamado. Só depois que eu aprendi a sentar é que eu posso andar. O problema é que tem irmão, se ele quer andar, não, vou resolver esse negócio, eu tenho que fazer alguma coisa, Irmão, primeiro senta, descansa, espera Deus mover, espera Deus abrir uma porta, espera Deus te guiar. Fica sentado, espera a mão do Senhor abrir a porta. A hora que Ele abrir, você levanta e anda. Mas tem irmãos que já quer sair andando. Mas você está percebendo que o andar é depois do sentar? Primeiro eu sento, descanso, estou entregue. Agora apareceu a porta, agora eu vou andar. E por fim, o que eu vou fazer? Efésios 6,13. Eu vou permanecer. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Eu não luto para ter vitória, eu luto na posição da vitória. Eu apenas permaneço. Eu não vi ainda, mas a palavra de Deus diz: vai acontecer. Mas ainda não está curado, mas Jesus carregou na cruz a minha enfermidade. Mas você ainda está desempregado, mas o justo vai comer do trabalho da sua mão. Ah, mas você não casou ainda, mas não é bom que o homem esteja só. O que você precisa? Declare a palavra e permaneça. Ah, eu não vi ainda. Fique na posição. Você já não sentou? Você já não andou? Agora permaneça. Permaneça. Fique nos pastos verdejantes. Não saia daí. Quem está me entendendo, diga amém. O quanto você pode andar depende primeiro do quanto você consegue sentar. O quanto você aprende a descansar é quão longe você poderá ir. Por isso, aprender a descansar é chave. Só pode caminhar na vida cristã quem o faz no descanso. Nós descansamos no que, pastor? Nós descansamos na obra consumada de Cristo na cruz. Jesus falou: está consumado. Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu te conhecia, diz o Senhor, e escrevi cada um dos seus dias. Antes que os seus ossos fossem feitos, eu já sabia. O Senhor sabia todas as coisas a seu respeito. O Senhor providenciou todas as coisas. Quando Ele diz está consumado, Ele estava dizendo para você, tudo que diz respeito à sua vida, antes que você viesse a existir, eu já tinha cuidado. Olha para cá, meu irmão, quando vai nascer uma criança, uma família que tem condições, ele prepara tudo para essa criança, sim ou não? Prepara o quarto, prepara o enxoval, prepara o berço, as mamadeiras, as fraldas, e prepara os exames, os médicos, e
Tudo está preparado quando a criança chega, é ou não é? E na verdade, esses pais já até planejam, esse menino vai crescer, nós vamos pôr ele para estudar em tal lugar, e quem sabe ele vai ser isso, vai ser aquilo, e ficam sonhando. Não, às vezes não conseguem realizar tudo que planejaram, porque são humanos. Mas se nós que somos maus, planejamos o melhor para os nossos filhos que ainda nem nasceram, o que você pensa que Deus pensou de você? Antes que você nascesse, Ele já planejou sua vida. Cada um dos seus dias, diz a Bíblia, foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Pastor, mas está ruim. É porque você não está descansando. Quando você não descansa, você não vê a história de Deus acontecer. Descansa que você vai ver. Ele me faz, volta lá para o Salmo 23, repousar em pastos verdejantes. Amém? Quantos querem descansar hoje nos pastos verdejantes? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que a Bíblia fala: leva-me para junto das águas tranquilas, ou junto das águas de descanso. O Senhor nos guia para águas tranquilas. Essas águas de descanso, elas não são águas paradas, porque águas paradas são cheias de mosquito, dengue, parasitas. Então essas águas de descanso são águas mansas, que correm tranquilamente, sem agitação, sem tumulto. E a maneira primária de Deus nos conduzir é pela paz. Coloca para mim Colossenses capítulo 3, verso 15. Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Preste atenção, a maneira como Deus nos conduz é pela sua paz. Veja, e eu não estou falando para você, eu sei que muitos irmãos leem esse versículo, eles entendem diferente. Ele está vivendo uma vida perturbada, aí ele tem que tomar uma decisão: eu mudo de curso ou não? Caso com a Maria ou com a Josefina? Eu vou para lá ou vou para cá? E aí ele fica avaliando, não é? Ele fica avaliando para ver se vai ter paz. Não, preste atenção, o padrão de Deus é que você ande em paz. Eu estou em paz, estou caminhando em paz. De repente eu me deparo com o vestibular, e agora eu tenho que escolher o curso. Então eu oro: Senhor, qual direção eu vou tomar? Eu vou escolher esse curso aqui de engenharia, sei lá. E aí você avalia, ao tomar essa decisão, o que aconteceu? A paz continuou, então siga. Perdeu a paz? Perturbou, pare. Quantos irmãos são naturais para tomar decisão? São naturais, eles são lógicos apenas. Não, eu estou querendo fazer um negócio, o preço está bom, a proposta é boa, o mercado está bom, eu acho que isso aqui dá certo, não tem nada errado, o documento está ok, vou fazer. Isso é natural. Isso é uma pessoa natural, é uma pessoa que anda pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não olha para o espírito. Não importa se está tudo certo, a questão é: eu tenho paz para prosseguir? Pode ser um negócio da China, meu irmão. Se o Espírito Santo não te der paz, pare imediatamente. Se as águas tumultuaram dentro de você, pare esse relacionamento. Você pensa em casar com essa pessoa que você está relacionando, fica angustiada? Não prossiga. Pastor, mas a gente se gosta, pastor, a gente dá certo, a gente combina, mas quando eu olho e penso em estar casado com ele, então a água tumultuou, o curso tumultuou, a decisão que você está tomando tirou sua paz. Pare, não importa o que é. Pastor do céu, mas é um negócio bom demais. Mas você está em paz? Não estou. Lá no fundo eu estou angustiado. Isso não é água tranquila. O Senhor não te guia para confusão. Presta atenção, a bênção do Senhor enriquece, diz a Bíblia, mas com ela não traz desgosto. As coisas de Deus não trazem desgosto. Tem lutas? Sim. Tem problemas? Tem, mas não tem desgosto. Quem está me entendendo? É importante você compreender, você aprender a ouvir o Espírito dentro de você. Não seja natural. As águas apontam para o Espírito Santo que está fluindo em nós.
Se as águas são turbulentas, não faça nada. Não importa se é uma decisão a respeito de algo pequeno ou de algo grande. Eu sempre procuro avaliar dentro de mim. Às vezes você pode até rir, mas às vezes até em coisas pequenas eu percebo. Às vezes é um feriado, alguém chama a gente, vamos fazer isso, vamos viajar, vamos para tal lugar. Eu olho para dentro. Quero ir? Não. Estou em paz ou não? Estou sentindo alegria. Pastor, mas que bobagem, até para isso, tudo. Eu quero ficar nas águas de descanso. É por isso que tem muito irmão que viaja para descansar e vira uma confusão. Porque ele não ouve o Espírito, ele é natural. Eu oro para fazer aniversário de criança, eu oro para trocar de carro, eu oro para viajar, eu oro para tudo. Porque eu quero ouvir a voz de Deus. E olha que eu erro. Mas não tem problema, errar querendo ouvir a voz de Deus, e nem também errar sendo natural, porque o Senhor é bom e Ele vai te ensinar, mas só que você sofre. Quem está me entendendo? Procure, não despreze a voz de Deus. O que mais? A Bíblia, vamos continuar no Salmo 23, volta lá, irmão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, ou restaura a minha alma. Essa palavra refrigera a minha alma, ela tem uma ideia na Bíblia de cura. A palavra alma pode ser traduzida também por vida, e significa que, quando você deita em pastos verdejantes, descansa, deita no colo do Pai. Senhor, eu tenho um Pai que me ama, aleluia, Senhor, eu sei que eu apronto tanta confusão, mas o Senhor me ama a si mesmo. Deus, apesar de mim, das minhas falhas, dos meus erros repetidos, eu não consigo entender esse amor. Que amor é esse que o Senhor tem por mim, inexplicável. Por isso que eu deito, Senhor, e descanso, porque apesar de mim, o Senhor está cuidando de mim, aleluia. Deus, eu vou ter paz aqui, e eu vou andar nessa paz, e agora o Senhor está me guiando para junto das águas mansas, tranquilas, eu vou andar em paz. Tem que tomar uma decisão aqui, perdeu a paz, eu vou continuar para cá, porque eu quero continuar nessas águas tranquilas. E à medida que você descansa no pasto, e toma da água do Espírito, o que vai acontecer? Deus vai curar a sua alma, Ele vai refrigerar a sua alma, Ele vai curar você, Ele vai restaurar você. Isso significa isso, que os pastos verdes, o descanso e as águas que fluem mansamente, têm o poder de restaurar a sua vida. Irmãos, quantas vezes pessoas nos machucam, pessoas nos traem, pessoas nos ferem, e você fica angustiado. O que Deus faz? Ele te leva para o pasto verdejante, para a água tranquila, para te curar. Talvez você entrou aqui nessa noite, e você está debaixo de alguma angústia, você não está conseguindo descansar, mas o Senhor te trouxe aqui hoje, para te conduzir para uma água tranquila. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer: meu filho, deita no pasto verdejante, porque eu quero curar a sua alma, eu quero restaurar o que está angustiado, eu quero tirar o fardo, eu quero restaurar a sua alegria, eu quero restaurar a sua paz. Entrega o seu caminho para mim, entrega o seu problema, eu sou o bom pastor, e nada te faltará. Nessa hora, você começa a ver a mão do Senhor agindo. Olha, vamos continuar. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A Bíblia fala que Ele nos guia por essas veredas. Lembre-se sempre que a justiça aqui, nessa hora, os legalistas, eles leem isso, e eles falam: está vendo, pastor? Ele me guia pela vereda da justiça. Tem que ter caráter, tem que ser correto, por isso que está sofrendo, porque é torto. Irmão, quem é que tem justiça aqui suficiente para ser favorecido com os favores do Salmo 23? A Bíblia disse que a nossa justiça é um trapo de imundície, é um absorvente usado. Diante de Deus, diante do padrão de Deus, não tem homem reto, não tem homem justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, diz a Bíblia. A justiça é Cristo, Ele é a nossa justiça, nós estamos nele e somos conduzidos por Ele.
por Ele, nele e através dEle, para a glória dEle, tudo nele. Quando o Senhor está dizendo, eu vou te guiar pelas veredas da minha justiça, por amor do meu nome, eu vou te colocar em mim, para que quando o Pai olhar, Ele não vai ver seus erros, Ele não vai ver seu defeito, Ele vai ver a minha perfeição, Ele vai ver a minha justiça, e Ele vai estar satisfeito, e por isso vai liberar os favores sobre a sua vida. É isso que a palavra de Deus está dizendo, essa é a justiça. A justiça é um dom de Deus, diga comigo, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Veja, o que a Bíblia diz? Que a justiça é um dom. O que é dom? Presente. Ou seja, você teve que fazer alguma coisa para receber justiça, sim ou não? Não. Então, uma vez que você, preste atenção, uma vez que eu não tive que fazer nada para ser justo, apenas crie, eu também não tem nada que eu faça que me tire a justiça, porque ela foi dada de graça. Eu não merecia ter, continuo merecendo não ter, por isso mesmo que eu apronte coisa errada, eu não perco, porque eu estou nele. Agora vamos xingar mesmo. Mas à medida que você for crendo nisso, essa justiça vai crescendo na sua vida mais e mais, mais e mais. Cristo é a justiça, e Ele é o caminho, e Ele nos leva nele, para Ele e através dele. Mesmo quando erramos, estamos nele, não fazemos nada para receber, e não há nada que eu faça para manter. Lá em Israel, até hoje, tem pastores de ovelhas, e interessante que, quando você vai nas montanhas lá, nós já tivemos lá no Monte dos Pastores, o pastor Luiz pregou lá, e você olha, tem as estradinhas, né, que o pastor conduz as ovelhas até o topo da montanha. Então, ele não escala a montanha para levar as ovelhas para lá, eles vão fazendo em volta, vai rodeando a montanha, bem suave, né, o trieiro, vai, rodeando até chegar lá em cima. Eles chamam esse caminho de veredas da justiça, sabia? Interessante. E o que é isso? É assim que Deus nos conduz também, porque cada vez que você passa por um problema, olha para cá, você deu uma volta. Então hoje, você é novo convertido, e Deus está te ensinando a perdoar alguém que te deve R$50. Você aprendeu, você perdoou, você lidou com aquela situação, mas veja, a montanha vai rodear de novo, você vai voltar naquele teste, mas agora talvez é para perdoar 1000. Ai Senhor, tem misericórdia, Jesus. Daqui a pouco você vai perdoar 100.000. Jesus, mas significa que você está tendo muito mais. Claro, você sabe, e a hora que você menos imagina, o Senhor te conduziu tão mansamente, e você está lá em cima agora, você cresceu espiritualmente. O Senhor está tratando com você, mas Ele faz isso mansamente, enquanto Ele te conduz, você cresce. Por isso que não é na lei, não é dizer você tem que ter caráter, você não consegue, ovelhas não conseguem, Ele é que nos guia para essa justiça, porque Ele é a nossa justificação, aleluia, vai levando você de uma maneira mansa, quando você menos percebe, você cresceu. Agora, vamos avançar, olha o verso 4 agora a conversa pretejou. Ainda, essa parte o povo não gosta muito, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Veja, o Senhor, o que a Bíblia está dizendo? Volta um pouquinho para mim, irmão, pode voltar, olha o que diz, verso 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto das águas de descanso, Ele refrigera minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça. Mas agora muda a conversa, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Quem te levou para lá foi Deus? Não, Deus não te leva para o vale da sombra da morte. Olha para cá, o diabo quer te convencer, o Senhor permitiu, por isso que eu estou nesse vale da sombra da morte, Deus me trouxe para cá, Ele deve estar querendo tratar comigo. O Senhor não leva a ovelha para o vale, a ovelha vai, mas Ele não leva. Nós é que arrumamos confusão, gente.
Nós arrumamos confusão, desobedecemos às águas tranquilas, não consultamos o Espírito, e a hora que vê, parou em Sodoma. Foi armando tenda, separou de Abraão, e Ló foi parar lá, no vale da sombra da morte, cidade que ia ser destruída, queimada de fogo. É assim, você foi envolvendo, você foi parando de viver diante do Senhor, você não vinha mais nas reuniões da igreja, se afastou dos irmãos, foi fazendo amizade com o mundo, e a hora que você viu, estava atolado no pecado, lá angustiado, deprimido, querendo morrer. Entrou no vale da sombra da morte, fez coisas que não devia, entrou por um caminho. Não foi Deus que te levou para lá. O Senhor não nos guia para este lugar. O Senhor não te conduz para um lugar de morte. A ovelha chegou lá por si mesmo. Você vê que várias vezes a Bíblia está dizendo que Ele só nos leva para coisa boa, mas a gente às vezes vai no vale da sombra da morte. Eu sei que nesse momento, mais uma vez, os legalistas vão te condenar. Você vai lá pedir oração, você vai lá orar, e alguém, um irmão, vai falar para você, não vem misturar Deus nisso não. Você aprontou essa confusão, Deus não tem nada com isso, você vai ter que resolver. Aqui se faz, aqui se paga. Eu fico com dó dessas ovelhas que tem esse tipo de pastor e esse tipo de irmãos, que no meio do vale, ele taca o dedo na cara dele e fala: agora você resolve, você fez essa dívida, você que paga. Não vem orar não, agora vem aqui negócio de orar, falar com Deus para pagar a sua dívida. Resolve essa confusão que você aprontou. Será que é isso que o Salmo está dizendo, irmãos? Não, não é. O Senhor, olha o que o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, apesar de eu ter ido para lá, eu não temerei. Sabe por quê? Porque apesar de eu ter feito a confusão, mesmo assim, Ele estará comigo. Ele não vai me deixar. Aleluia! Isso é maravilhoso. Ele estará comigo apesar dos meus erros. Meu amado, olha para cá. No amor existe espaço para o erro. Graças a Deus. Diga graças a Deus. O Senhor não desiste de você. Você sabe por que existe o dia e a noite? Olha para mim, sabe por que tem o dia e a noite? É para que todo dia de manhã você se lembre que no Senhor você pode começar de novo. Eu sinto essa palavra de Deus para alguém aqui. O Senhor está mandando te dizer: você entrou aqui hoje achando que a sua vida acabou. Ele está te dizendo: a noite, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E amanhã é Deus te falando: vamos começar outra vez. Eu vou restituir os anos que foram destruídos pelo diabo na sua vida, diz o Senhor. Recebe essa palavra, ela é de Deus para você. Amanhã vai, a noite ela tem um prazo. A noite vai passar, acredite em mim. Tudo passa, a palavra de Deus permanece. Você está sofrendo, você está na noite, olhe para cá, está chorando, vai durar a noite inteira, mas a noite acaba uma hora dessa. E a hora que ela acabar, o dia vai raiar na sua vida. O Senhor não te deixa no vale da sombra da morte. Ele não te abandona porque você errou. A expressão ainda que significa que não temos de passar por esse vale. Não é algo que está determinado. Quando o Senhor nos guia, Ele nos leva, como eu falei, para pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Mas quando nós caminhamos pelo nosso entendimento próprio, muitas vezes chegamos no vale da sombra da morte. Mas ainda que isso aconteça, nós não precisamos ficar desesperados, porque o Senhor é aquele que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu. Porque Deus não trata você como um negócio. Você é um filho, e para Ele cada um é especial. Conhece você pelo nome, sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele não faz a conta comercial. Não vou deixar essas 99, porque eu vou lá buscar uma, depois eu perco mais 10. Não é assim. Por isso Ele é Deus. Ele guarda, enquanto Ele busca, Ele continua guardando. Nenhuma está fora do controle da mão dele. Mas o Senhor te vê dessa maneira. O Senhor é aquele que vê a situação. Ainda que a situação seja o resultado da sua própria escolha, o Senhor não vai te abandonar. Ele não vai te dizer: você criou o problema, você resolve. Não.
mesmo nesse vale, o Senhor estará com você. Quantos se lembram de Abraão, o pai da fé? Abraão, fugindo da fome natural, foi para o Egito procurar comida, porque ele achou que Deus não podia cuidar dele lá onde ele tinha mandado ele ficar. Ele errou, ele foi natural. No meio desse caminho, ele encontrou um rei, e o rei olhou para a mulher dele, a Sara, muito bonita, e falou: quem que é essa mulher, hein, ô viajante? Ele, com medo do rei matar ele para ficar com a mulher dele, mentiu. Minha irmã. Homem frouxo, meu Deus do céu, minha irmã. E o rei pegou ela e levou para a casa dele. Olha que horror. Só que antes dele se deitar com ela, ele teve um sonho. E Deus, você sabe, Deus não apareceu para Abraão, deu uma dura nele, falou: seu incrédulo, fez a coisa errada, agora entrega a sua mulher para o outro. Você não toma vergonha na cara? Deus não falou, nem apareceu para Abraão. Deus apareceu para o rei. Abraão estava errado, aprontou confusão, estava lá no vale da sombra da morte, a mulher dele estava no buraco da sombra da morte. Só que na hora que o rei foi tocar nela, Deus apareceu para ele no sonho e falou: se você puser a mão nessa mulher, eu mato você e acabo com o seu reino. Ela é mulher dele. O rei acordou apavorado: meu Deus, você está louco, Abraão, o que você fez? Você quer acabar comigo? Ela é sua mulher. É que eu fiquei com medo. A Bíblia diz, sabe o que aconteceu? Que o rei devolveu a mulher para ele e encheu ele de bens. Ele arrumou confusão, foi para o vale da sombra da morte, e lá o Senhor, apesar de tudo, tirou ele de lá, devolveu a mulher e ainda saiu de lá rico. Não, aí dá raiva. Não dá para entender essa graça. A gente arruma confusão, a gente apronta, clama, o nosso pastor tira a gente de lá, ainda acrescenta algo. Não, pastor, não fala isso, você vai arrumar confusão. Pastor, você vai estragar essa igreja. Não tente entender esse amor. Apenas clame. Por que você fica com raiva de ouvir coisa boa? Pastor, então eu posso fazer o que eu quiser. Presta atenção, amado, o vale da sombra da morte é ruim de qualquer jeito. Quem já passou lá sabe. Quem está passando sabe que não é bom ir para o vale da sombra da morte. Eu estou te falando, o vale por si mesmo já é uma disciplina terrível na sua vida. Deus que me livre de vale. Eu não quero saber de andar em vale de sombra da morte, não. Eu estou querendo só ficar deitado em pasto verdejante, água tranquila. Quem está querendo também? Na linguagem de hoje, revista atualizada, é sombra e água fresca. Quando vai para o vale é angústia, mas eu estou te dizendo que mesmo que você tenha fé, porque o Senhor vai te tirar de lá, ainda vai te restituir. Diga amém. Oh Deus, você consegue ter fé para isso? Você sabe, quem que fica na sombra? É o diabo, ele que está escondido na sombra da morte, nos lugares escuros, mas o Senhor te tira de lá. Agora, você percebe uma coisa aqui nesse versículo? Há uma mudança de narrativa nesse verso. Até aqui, ele está dizendo: o Senhor é meu pastor, Ele me faz repousar, Ele me guia. Ele está falando do Senhor, ele está contando quem é o Senhor dele, não é? O meu Senhor, Ele me faz repousar, Ele me guia, Ele me leva, Ele isso, Ele aquilo. Mas quando chega no vale da sombra da morte, Ele muda a maneira, Ele muda a narrativa. Ele diz: não temerei mal nenhum, porque Senhor, o Senhor está comigo. Ele estava falando do Senhor, mas no vale da sombra da morte, ele fala com o Senhor. Uma coisa é a minha proclamação de fé, mas na hora que eu estou no vale, eu tenho que falar com Ele. Hoje é dia de você falar com o seu Senhor. Seu pastor vai tirar você de lá. Eu não tenho poder para tirar você de lá, mas Ele tem. Ele tem poder, não importa a circunstância que você está. Talvez você está olhando para mim e fala: pastor, mas para mim não tem saída. Eu te digo, meu amado, se não tiver saída, o seu pastor é poderoso para criar uma. Ele é capaz de fazer muito mais do que você é capaz de pensar, pedir ou imaginar. Ele é Deus.
No meio do vale é o momento de falar com o Senhor e não sobre o Senhor. Antes de falar do Senhor na terceira pessoa, mas agora você se dirige a Ele diretamente, com intimidade. E Ele diz: a sua vara e o seu cajado, aqui está o bordão, mas também pode ser vara, me consolam. A vara e o cajado nos consolam, por quê? Porque aponta para o Espírito Santo Consolador. A vara é para ser usada contra os lobos que se levantam contra nós, e o Senhor usa contra eles. E o cajado é para trazer para perto. O cajado do pastor, ele tem uma curva, é tipo um guarda-chuva grande. Para que o pastor usava? Para quando a ovelha ia se afastando, ele pegava o gancho e vem para perto do pastor. O Senhor, às vezes, você está esfriando, você está afastando, por alguma situação, está debaixo de condenação, mas o Senhor te cerca, Ele usa um irmão aqui, um pastor ali, uma situação acolá, vem aqui, vem para perto. Ele não te deixa afastar, porque é Ele que te aproxima. O seu cajado, o seu bordão, vai consolar o seu coração, porque você vai ver que Ele não vai deixar você afastar. Eu sei que, eu talvez já até preguei isso no passado, sei lá, mas eu não tenho problema em, se eu falei, de corrigir. Às vezes eu ficava achando que a vara era para bater na ovelha, porque eu também já ouvi essa bobagem. Diziam que quando uma ovelha era muito fujona, o pastor, chegava uma hora que para o bem dela, ele quebrava a perna dela, para ela não fugir mais. Mas o pastor Luiz comentando que nós perguntamos para muitos guias de Israel, se lá eles viam isso, se isso era verdade, se ovelhas fujonas, os pastores faziam isso. Eles falaram: nunca ouvimos falar um negócio desse, isso é absurdo. Aqui nunca, pastor quebra perna de ovelha nenhuma, não existe isso. Alguém inventou essa conversa, que Deus vai pegar e vai quebrar sua perna, para você parar de ser fujona. Não, você sabe como que o pastor faz quando a ovelha foge? Ele vai atrás dela, encontra ela, coloca ela nos ombros e traz, porque ela nem dá conta de voltar. Talvez você entrou aqui hoje, você está desviado, você não consegue, você quer vir. Eu já encontrei muitos irmãos assim, eu encontro, começo a conversar, a pessoa fala: já fui da videira. E que onde você anda? Não estou indo em lugar nenhum. Mas volta. Eu quero, pastor, mas não sei, não consigo. Ela fala para mim, fala: então eu vou te carregar, vou te pôr no meu ombro e eu vou te levar de volta. Eu não sou o pastor, eu sou um representante dele, mas também sou pastor. Mas o Senhor me mandou aqui. Eu tenho muitos lugares que eu vou, eu sei, às vezes eu nem precisava ir, às vezes eu estou num lugar, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu encontro esses irmãos, agora eu já entendi o que eu vim fazer aqui. E aí a gente cerca ele, e todo mundo liga, e alguém vai lá, e traz de volta. É o Senhor pondo nos ombros. O Senhor quebrou a perna? Não, o Senhor te coloca nos ombros e traz de volta para casa. Amém, irmãos? É o nosso Deus de amor. Não tem uma ideia errada do Senhor. Vamos continuar, volta aí, a Bíblia fala, verso 5: preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pastor leva as ovelhas para um lugar elevado, e ali ele prepara uma comida especial, normalmente algum tipo de fruta silvestre. As ovelhas, elas comem dos pastos verdejantes, mas também às vezes são levadas para comer comidas especiais. E aqui o salmista está dizendo que o Senhor coloca uma mesa diante dos inimigos. Interessante, nos dias de Davi, quando um rei era vencido, ele era amarrado diante dos vencedores, do rei que venceu ele. Então eles amarravam aquele inimigo, punha ele lá e preparavam um banquete para comer na frente dele. Para quê? Para dizer: está vendo? Você realmente está derrotado, tão derrotado que eu posso desfrutar um banquete na sua frente, porque você não tem mais perigo. E a Bíblia fala que o Senhor prepara uma mesa na presença do seu inimigo. Interessante isso. O pastor te leva para esse lugar. Eu sei que todos nós queremos às vezes desfrutar do pão do céu, distante de qualquer inimigo,
Queremos comer do Senhor sem nenhum sintoma no nosso corpo, mas Deus quer que comamos enquanto às vezes ainda estamos sentindo. Você está tomando a ceia, mas está doente, mas você está comendo o pão, tomando o cálice, dizendo: eu estou curado. Mas está doendo, mas eu estou curado. Eu estou comendo na presença do inimigo. Percebe? Está doendo, mas aquele inimigo é vencido ou não é? A verdade é que Jesus levou ou não levou a doença? Levou. Está me incomodando ainda, mas a verdade é que Ele levou, e eu vou comer do pão, eu vou beber do cálice, eu vou sentar nessa mesa da cura e do milagre, do poder, da saúde, na frente do inimigo, porque esse inimigo já é vencido, porque lá na cruz o Senhor carregou toda a maldição. Percebe? O Senhor vai fazer isso, o Senhor prepara sim. Não é isso que diz a música? Tem sabor de mel? A minha vitória hoje tem sabor de mel. Quem te viu passar na prova, como é que é? Não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Eu não sei a letra. Minha vitória tem sabor de mel. Está na Bíblia. Meu irmão, hoje talvez você está passando na prova, alguém não está te ajudando, pelo contrário, está te atacando, mas vai chegar uma hora que a mesa vai estar posta para você, e às vezes aquele que estava contra você vai ter que aceitar, falar: eu me levantei contra ele, mas o Senhor preparou uma mesa para ele. É claro que nós não temos inimigos de carne e sangue, não queremos humilhar ninguém, oramos pelos que nos perseguem, abençoamos aquele que nos amaldiçoa, mas quando você confia no Senhor, quando você perdoa, não tem ódio no seu coração, e entrega a causa para Deus, chega uma hora que o Senhor vai pôr uma mesa sim, na presença dos seus adversários. Vai, porque Ele é que é o seu pastor, e é Ele que está fazendo isso. Nós não precisamos temer o inimigo. O diabo às vezes ele é esse inimigo que ruge. Olha o que diz lá 1 Pedro 5,8, coloca para mim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Veja, a Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele está rugindo, procurando alguém para devorar. Outro dia eu compartilhei isso com os irmãos, preste atenção: leões, quando estão caçando, não rugem, porque se ele rugir, ele espanta a caça. Se você assistir esses documentários, você vai perceber que o leão, quando ele está caçando, ele está bem quietinho, porque se ele a caça vai fugir. Então, não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Quem é de fato o leão da tribo de Judá? É Cristo. Ele é que ruge contra os nossos inimigos. Então o que o diabo na verdade está fazendo? Olha para cá, o diabo ele fica rugindo para você pensar que o verdadeiro leão da tribo de Judá está com raiva de você, e vai te esquecer que é Cristo. Ele imita Cristo, para tentar te confundir, para você ficar com medo, para você ficar apavorado, e falar: Deus esqueceu de mim, olha o que está acontecendo, olha o rugido dele. Não é mentira. Deus não está irado com você, porque lá na cruz Jesus sofreu toda a ira de Deus, não tem mais nenhuma ira sobre a sua vida. No tempo da graça, não importa o tamanho do seu pecado, o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar, é poderoso para te lavar. A ira de Deus não está mais sobre a sua vida. Você não tem que ficar com medo do rugido do leão, porque o verdadeiro leão não está rugindo para você, é só o inimigo tentando te atormentar. Ele está apenas tentando que você faça isso. Pastor, o que eu faço nessa hora? Coma do pão na presença dele. Eu vou te matar, eu vou te fazer isso, eu vou te fazer aquilo. Senta, põe a mesa, coma do Senhor na presença do diabo. Lê a palavra, declare a palavra, toma a ceia. Eu falo: eu estou em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Quer me matar? Faça o melhor que você puder, resolva com aquele que é o meu pastor. Põe a mesa e coma na presença do Senhor. Vença se alimentando.
A Bíblia diz o que mais, irmãos? Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Veja, o Senhor não apenas nos alimenta, mas a Bíblia diz que Ele também unge a nossa cabeça. Por que o pastor das ovelhas ungia a cabeça das ovelhas? Por quê? Porque no campo tem muita mosca, e elas atacam a cabeça dos animais, das ovelhas, e elas deixam as ovelhas irritadas, e impedem as ovelhas de comer, impedem as ovelhas de descansar, e também transmite muita doença. Mas quando o óleo era aplicado, as ovelhas se afastavam, as moscas se afastavam. Você sabe qual que é um dos nomes do diabo? Beuzebu. E sabe o que significa Beuzebu? Senhor das moscas. O diabo é o atormentador, eles são as moscas na sua cabeça, ele que fica falando coisas na sua cabeça, na sua mente, falando, criando expectativas de coisas ruins. Você não vai casar, você vai ficar para a titia, olha suas tias. Você que está começando essa profissão, você não vai prosperar, você arrumou esse emprego, você vai perder esse emprego, você está na corte, mas esse rapaz vai trocar você por outro, sua célula não vai multiplicar, só coisa ruim. Você começa a pensar coisa ruim. O que é isso? Mosca na sua cabeça. Mas eu vim aqui para te contar uma notícia boa. A unção do Senhor, o óleo do Espírito está aqui, e o Senhor está passando ele na sua cabeça, para remover todo o pensamento do inferno que tem te perturbado, porque você é ovelha, e o seu pastor está aqui para expulsar toda mosca que está te atormentando, todo pensamento de morte, todo pensamento maligno. Ele vai quebrar nessa noite, no nome de Jesus, porque Ele tem pensamentos de paz, e não de morte, a seu respeito, para te dar o fim que desejais. Oh irmãos, isso é tão maravilhoso. E a Bíblia diz ainda que o nosso cálice transborda. Por que o cálice transborda? Porque Deus ama exceder. O nosso Deus é exagerado, Ele faz tudo em abundância. Você deveria crer em coisas grandes, você deveria pedir além, porque Deus tem prazer de fazer com abundância. Deus tem prazer que transborde o seu cálice, porque quando Deus dá, Ele não dá só para você. Eu me lembro quando eu era adolescente, aquela pobreza, e aí aquele espírito de pobreza, até que eu não era assim, mas tinha um espírito, né? Meus amigos tinham também. Então a gente ia para a escola, e aí quando conseguia comprar um refrigerante, não tinha dinheiro para dar para os outros, e todo mundo queria beber do seu. Aí o que eles faziam? Passava no bar e oferecia para o outro, para ninguém querer beber. Vê se não é uma miséria um negócio desse. Não, isso não é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele transborda o cálice, Ele te dá dinheiro para ir no restaurante, e dinheiro sobrando para você levar a gente com você também. Ele dá para você e transborda para quem está perto de você. Aleluia. Oh irmãos, creia nesse Deus gracioso, creia nesse Deus que transborda. Senhor, eu vou ter para mim, vou ter para minha família, vou ter para abençoar meus pais, vou ter para abençoar meus irmãos e aqueles que andam perto de mim, porque o Senhor é o Deus que faz o meu cálice transbordar. Aleluia. Oh, coisa maravilhosa. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós somos capazes de pedir, de pensar ou de imaginar, conforme o seu poder que opera em nós. Pense grande, peça grande, você tem um Deus grande. Para encerrar, a equipe de louvor pode subir. A Bíblia diz, volta lá para o Salmo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Essa palavra seguir significa perseguir, significa correr atrás até me alcançar. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Olha para cá, é que a bondade e a misericórdia de Deus estão te perseguindo todo dia. Você está achando que Deus está te perseguindo para tratar com você? Preste atenção, amado. Deus quer usar de bondade com você. Eu volto a dizer,
Não é que eu não creio na disciplina. Deus disciplina sim o filho que ama, mas Ele faz isso com bondade e misericórdia. Mude a sua mente a respeito de Deus. Deus não está querendo te pegar para quebrar sua perna. Olha para mim, a Bíblia diz que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Não é a vara, é a bondade. A bondade constrange. Você faz a coisa errada, espera a vara, Deus usa de bondade. Você fala, puxa vida, o que eu estou fazendo? Deus é tão bom comigo. E agora, eu aprontei tanto, mas olha como Ele me trata, me perdoa, me ama, me lava, não desiste de mim. Isso produz arrependimento genuíno. Salmo 27 nos revela o que acontece quando a gente habita na casa do Senhor. E habitarei na tua casa, para todos sempre. Olha o que diz o Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade, Ele vai te esconder no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo, me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Quando você contempla a beleza do Senhor na sua casa, você é transformado. E no dia da luta, o Senhor te esconde, o Senhor te acolhe. E ainda que uma guerra estoure contra você, você vai poder confiar, porque a bondade do Senhor vai estar sobre a sua vida. Eu quero convidar você para ficar de pé nessa noite.